E eu cheguei a uma conclusão que eu creio que é bem, mas bem plausível, que o objetivo de Sonny Boy é fazer a gente refletir a cada episódio. Não com um anime totalmente fechado, com os mistérios e tudo, pode até ser que fiquem em aberto, só que ele nos traz mensagens e reflexões que a gente pode ver na nossa própria vida. Bora comentar sobre o episódio 9 de Sonny Boy. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, vamos lá né galera, mais um episódio malucão, a gente fica doido, mais informações são inseridas no anime, a gente começa a pensar, será que tá chegando no fim? Será que não tá chegando? Já estamos no episódio 9, o anime provavelmente deve ter uns 13 ou 12. E nada parece estar perto do final dele, parece mais que o anime pode terminar em aberto. Só que eu creio que o grande objetivo do anime não é terminar com um final fechado, resolução de mistérios, mas sim passar várias mensagens ao decorrer de cada episódio, para que cada um de nós possamos, sei lá, nos identificar com algum personagem, com alguma história e esse monte de coisa. Traz uma mensagem, traz uma reflexão, você reflete, no próximo episódio ele continua construindo essa reflexão, só que com outros temas e abordando outras coisas. Gostaria de saber qual é o pensamento de vocês sobre Sonny Boy, se vocês estão pensando a mesma coisa, porque mesmo que muita gente fale assim, putz, eu não tô entendendo nada, se você tentar entender só o mistério, realmente você não vai acabar entendendo muita coisa, porque o anime tem uma linguagem diferente que é mesmo pra te confundir, só que ao mesmo tempo que essa mesma linguagem te confunde, algumas partes do episódio você dá pra perceber que ele traz uma mensagem, que ele traz uma reflexão e que pra qualquer pessoa fica muito fácil de entender. É só você mudar o ponto de vista, mudar o foco de uma coisa ou de outra. E bom gente, o episódio vai começar com o seguinte, os gatinhos lá da Mizuru, eles vão começar a falar. E daí eu comecei a falar, putz, os gatinhos estão falando, qual é a brisa agora? Os gatinhos eram humanos? E não, os gatinhos realmente eram os gatinhos. Só que eles se comunicam ali e eles vão trocando uma ideia porque agora nós conseguimos entender melhor o que a Mizuru faz. Ela faz meio que uma listinha, escreve o que ela quer, dá para os gatinhos levam e trazem as caixas aparecem lá perto deles. Só que como funciona isso? O poder da Mizuru é de copiar as coisas. Não sei exatamente como ela copia, talvez ela copie da própria imaginação e aí o gatinho vai lá com essa solicitação que está na imaginação dela e apenas traz essa coisa para este mundo onde eles estão. Como assim, Joe? Bom, é o seguinte, gente, eu solicitei um DVD, beleza? Então os gatinhos meio que fazem uma transição até o nosso mundo, copiam algo do nosso mundo, traz essa coisa copiada assim do poder da Mizuru aparentemente, e essa caixa vem entregue ali pra gente. De forma bem simples, foi isso que eu entendi. E bom, na discussão dos gatinhos lá da Mizuru, a gente pode perceber que eles se preocupam com a Mizuru a um ponto que eles sentem a falta dela. Eles sabem que um dia eles vão se separar dela, que um dia ela vai, sei lá, ela vai trocar eles ou ela vai começar a agir independentemente. E os gatinhos, principalmente a Sakura, que é a gatinha branca, tem a percepção que a Mizuru não vive sem eles. Desde criança, eles costumavam cuidar da Mizuru, vamos colocar assim, entre aspas, mas graças a eles, ela foi crescendo e tudo, só que mesmo assim ela continua uma criança para eles imatura, mas é uma criança que graças a todas essas mudanças que teve, principalmente nesse mundo, ela teve um amadurecimento, ela cresceu. O objetivo maior desses gatinhos é continuar do lado da Mizuru e sempre protegendo ela. E bom, eles estão ali num mundo cheio de neve, como se fosse a Antártida, e tem duas pessoas que eles estão encontrando, né? Parece que uma das meninas ali da escola, que tá viajando junto com a Aki, pediu ajuda da Nozomi, a Nozomi veio com toda a galera para aquele mundo, veio Nagara, veio a Mizuru, veio todo mundo lá, e eles vão tentar resolver o conflito dos irmãos Seiji. Esses irmãos que no começo a gente pensou que eram gêmeos, na verdade eles são uma pessoa só. E aparentemente eles não foram divididos, eles foram copiados. É aí então que também nos é explicado que tanto a Mizuru, Nagara, todo mundo ali foi copiado. Só que no caso desses irmãos, alguém copiou eles 2 vezes. Ou seja, existem as 2 cópias deste mundo, onde eles estão aqui, e existe a cópia do Seiji que está lá no mundo atual.
Ou seja, as pessoas não foram divididas, elas foram copiadas e uma parte da cópia foi levada para este mundo onde eles estão e nessa confusão, nessa deriva. Pelo menos foi assim que eu entendi. Bom, os dois irmãos estão brigando por bobeira e a gente vai ver que algumas coisas vão acontecer nesse episódio e uma é: primeira, o Asakaze vai brigar com a Nozomi. Ele vai ficar com raiva dela porque ele vê que o seu coração não está sendo correspondido, todo o seu amor não está sendo correspondido pela Nozomi, porque a Nozomi claramente gosta do Nagara e o Nagara claramente está começando a gostar mais da Nozomi, principalmente porque ela foi uma pessoa muito importante para a mudança dele. Nisso a gente vê que a Aki controla tudo ali pelas costas e tudo mais, enquanto ela incita a briga dos irmãos, mas ela precisa de alguma forma do poder desses irmãos. Eu acredito que a forma que ela precisava desse poder desses irmãos era simplesmente para acabar com eles, porque se acabasse com eles, tiraria toda a possibilidade do pessoal voltar para o mundo normal. Porque o poder desses irmãos é o poder reverso, eles podem retroagir as coisas e redefinir o mundo onde eles estão. Ou seja, imagine que seu quarto está todo arrumado, mas antes dele estar todo arrumado, ele estava todo bagunçado. E não só todo bagunçado, como tinha 2 travesseiros. E aí então vamos falar que eu tenho o poder do reverso igual o deles. E o meu quarto, que estava agora no estado atual todo arrumado, ele vai voltar para o estado anterior e redefinido. Ou seja, dessa vez vai ter só um travesseiro, só que ele vai estar bagunçado. Entenderam mais ou menos? Foi assim que eu entendi, tá bom? Outra fala importante é que aquela aluna que estava junto com eles, que pediu ajuda da Nozomi, ela fala que sugeriram que graças a esse poder deles, eles poderiam voltar para o mundo normal. Quem são essas pessoas, nós não sabemos, e a pessoa também não fala, então fica ali meio confuso. E bom, toda a parada que eu expliquei dos gatinhos, do poder dos gatinhos, esse monte de coisa, o Radiane já tinha percebido, não contou pra todo mundo pra que a Mizuho não fosse julgada, que não fosse maltratada pelas pessoas, mas ele entendeu que um conjunto de coisas funcionaram pra acontecer a deriva. Ou seja, foi um conjunto dos poderes talvez da Roshi, um conjunto dos poderes do Nagara, um conjunto dos poderes de todo mundo. E um deles foi o da Mizuho, mas como o pessoal ia julgar diretamente a Mizuho, depois dele descobrir esse poder da cópia, e o que os gatinhos faziam, e por que os gatinhos estavam mentindo pra todo mundo, ele resolve ir embora numa viagem, e ainda ele ganha uns macacos do mar. Macaco do mar é uma artêmia, é um bichinho, eu dei uma pesquisada na internet, vocês podem pesquisar, mas é um bichinho que vive no oceano, assim, ao que parece. E bom, nessa treta toda o Asakaze fala assim: galera, vocês têm que seguir o que eu tô falando, entendeu? Para de tentar resolver os problemas, para de tentar encontrar um lugar seu no mundo, porque não tem lugar. A gente tá tudo lascado, sigam o meu caminho aqui com a professora Aki, é isso aí. A Aki se aproveita muito do Asakaze pelo fato dele estar apaixonado pela Nozomi e usar essa raiva que ele tem do Nagara pra manipular ele, né? Tanto que ele fala coisas terríveis ali pra Nozomi, porque a Nozomi fala: pô, você tá falando que a gente não tem lugar pra voltar, que a gente não tem lugar pra onde ir, não sei o que. Me deixa encontrar o meu lugar, por favor? Aí ele fala: não tem essa, entendeu? Você não tem lugar, não adianta, você não tem poder, você não tem nada, se não fosse eu você não estaria viva, e esse monte de coisa, bababá. Joga a menina no chão e a menina fica, né? Imagina você fracassar 5 vezes numa prova, aí chega uma pessoa e fala assim pra você: pra onde que você acha que você tá indo com essa prova? Você vai fracassar de novo, você não adianta nada, se não fosse eu, nem você passaria de ano, porque eu que te dei a cola pra você passar de ano. Você se sente como? Um fracassado, um merda. Então é assim que a Nozomi se sente. Vai embora lá, fica mó triste, isolada, e ela começa a pensar na cabeça dela assim: mano, quero que acabe logo isso daqui. Quero acabar com tudo isso. Enquanto esse terror tá acontecendo, os dois irmãos vão brigar mais uma vez, porque eles já estavam brigados antes e tal. Eles vão brigar, só que agora um deles vai utilizar uma arma, só que depois de matar o próprio irmão, né, que seria um irmão, né, não era parte dele mesmo, ele acaba tirando uma parte de si mesmo, sente aquele vazio, o objetivo da Aki aparentemente foi concluído, e aí ele acaba se matando, e ali menos um aluno naquele mundo. E tudo isso por quê? Porque ele não quis pensar por conta própria, né? A Mizuho mesmo fala pra ele que tem coisas que ele não deve se agarrar a alguém, igual ele estava se agarrando à cópia do irmão dele. Ele tem que pegar e descobrir por si mesmo, ele não precisa ficar com aquela birrinha besta. Nisso a gente vê que a Mizuho, ela amadureceu muito, e aí é o ponto também de virada do Nagara, que também amadureceu pra caramba. Agradece a Nozomi, a gente percebe que ele agradece num sentido romântico e pessoal também, principalmente porque ele fica corado. Isso deixa a Nozomi mais feliz, eles vão juntos, se levantando ali. Ela que estava super triste, ele foi lá e conseguiu dessa vez animar ela. Ela que estava totalmente perdida, sem saber o que fazer,
ela encontrou agora a outra luz dela, né? Enquanto ela mostrou pro Nagara uma luz, agora o Nagara também mostra uma luz pra ela, os dois dando as mãos e seguindo em frente. Foi uma parte assim, que eu achei bem chocante, bem importante. Bom, o pessoal volta a passear lá de ônibus, enquanto o Nagara e a galera vai seguir o próprio caminho. E termina o episódio com o Nagara e o cachorrão lá olhando, né? O cachorro que descobriu sobre os gatinhos também. Que eles falavam, esse monte de coisa. Eles olham para um buraco e falam assim, nossa, que só restou um buraco vazio. E aí ele termina o episódio. Gente, o episódio como um todo me mostrou muito sobre amadurecimento, sobre a nossa própria independência, sobre como nós devemos lidar com os nossos próprios problemas. Porque se a gente se agarrar muito a alguma coisa, a gente acaba não evoluindo, a gente acaba não crescendo. Fato é esse que sobra apenas um vazio dentro do nosso peito, que foi a representação do túmulo do Seiji, né, que é aqueles irmãos que estavam brigando, que na verdade é uma pessoa só. E também quando ele dá um tiro no próprio irmão, a gente vê que na primeira imagem da câmera ele tá com um buraco também no peito, simbolizando muito o vazio que ele teve quando ele matou o irmão e ficou sem, e aí ele pensou que ia se sentir completo e não se sentiu. Porque ao invés de ficar junto, né, pegar ali e resolver os problemas por conta própria, ele resolveu tirar uma parte dele. E eu achei que essas foram umas analogias muito interessantes, muito legais de se colocar. Não só sobre essa parte de ser independente, mas como o anime também aborda o outro lado. Um lado que uma pessoa que ajudou a outra lá atrás, que no caso foi a Nozomi com o Nagara, agora ela é ajudada pelo Nagara. Ou seja, nem tudo é só sobre a independência, mas você precisa resolver os seus problemas sozinho. Porém, uma ajuda nunca é demais, uma ajuda sempre vem para agregar. E é ali que eu falei, poxa, olha que legal. Em muitos momentos, a gente precisa, na verdade, de uma pessoa, não meio que se agarrar a ela, mas ter essa ajuda. Em outros momentos, a gente precisa aprender a resolver esses conflitos que a gente tem internamente para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer, possa não magoar outras pessoas, ou então nos descobrirmos sobre alguma coisa, descobrirmos o nosso próprio local, escolher o nosso próprio local. E quando eu digo escolher o seu próprio local, é escolher o caminho que você deseja seguir. Eu tava conversando com um amigo esses dias e tal, né? E eu tava falando, tem pessoas que querem seguir no lado da música e às vezes elas fazem alguma coisa, por exemplo, para ganhar dinheiro primeiro, para depois, por exemplo, seguir a música. Mas às vezes, tá? Não é sempre, tá? Mas às vezes pode ser um erro, porque ela fazendo isso daqui, às vezes ela desiste um pouquinho da música porque ela começa a ver, puxa, tá muito difícil, tá muito não sei o que e tal, e aí ela não se encontra nesse trabalho aqui, vive infeliz, sendo que ela queria viver daqui, da música. Isso pode servir para um cara que queira ser engenheiro e vai estudar, sei lá, biologia, ou um cara que vai estudar história e fala assim, poxa, mas eu me dou melhor com geografia. Entenderam? Seguindo caminhos diferentes e não seguindo o caminho que você realmente deseja, o que você realmente gosta. E essa parte de ser independente é se conhecer, é amadurecer, saber o caminho que você quer trilhar, se você quer, sei lá, se você quer casar, se você quer ter uma família, se você quer ter uma casa, se você quer morar fora do Brasil, se você quer morar no Japão, se você quer morar sei lá onde. São vários sonhos, a gente pode colocar de vários modos, mas eu coloquei aqui umas formas mais simples pra gente não ficar brisando muito. E eu gosto como o Sony Boy trabalha isso, como ele faz a gente refletir, me faz refletir bastante e querer comentar com vocês sobre isso. A parte mais legal assim pra mim foi, claro, o Nagara junto com a Nozomi, embora o foco total foi no mistério dos gatinhos, a resolução dos irmãos e a própria Mizuho e o amadurecimento que ela teve. Mas a parte que eu mais gostei foi do Nagara junto com a Nozomi, ele ajudando ela naquele momento, cara. Quantas vezes a gente precisa de alguém assim também, né, gente? Vocês são esse Nagara aqui, muitas vezes, quando eu me sinto desanimado igual a Nozomi, gente. Confesso pra vocês. Muito obrigado mais uma vez, galera, por ter me acompanhado até aqui. Era só isso que eu queria dizer. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, tá bom? Mano Joe aqui tá vazando. Até uma próxima. Muito obrigado pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, compartilhou e comentou. Um beijo no coração e fui!